falar sobre a saúde dos ambientes. Como é que a gente cuida dos espaços nesse momento de pandemia ainda, né? A expectativa é que chegue logo após pandemia. Mas a gente está aqui hoje para falar sobre como é que a gente cuida desses espaços, como é que a gente convive com essa nova realidade que a gente tem hoje, que é a questão do Covid e das epidemias de uma forma geral, né? Então eu estou aqui hoje com o Fernando Peixoto e estou com o Dr. Roberto Badaró, que é membro do Comitê Nordeste de Covid e do Comitê Internacional do Covid, não é isso? Exatamente, Exatamente. É isso. Então eu vou pedir a Badaró para conversar com a gente aí sobre como é que a gente pode proteger, como é que a gente pode conviver com esse novo momento, né? Com esse novo... Olha, são 10 meses, não é, de pandemia, e a gente tem que entender que essa pandemia ela tem essa característica de ter chamado uma nova doença, porque realmente é um vírus que não é novo. Essa classe, essa família de vírus não é nova, ela foi descoberta em 1960, os coronavírus, e já fez mais de 10 tipos de epidemias diferentes. As mais, talvez, que teve maior repercussão foi a de 2003 com o coronavírus 1, que é primo irmão deste novo coronavírus 2. Em 2003, depois teve uma outra variante desse coronavírus 1, que foi no Oriente Médio, que chamou de MERS. A doença chama SARS, quando a gente ouve assim, porque ele causa uma síndrome respiratória severa. Então, este novo coronavírus, quando iniciou em dezembro do ano passado, mais precisamente 17 de dezembro, um ano depois, um mês depois, os chineses já haviam identificado tudo sobre esse vírus. E aí a Organização Mundial da Saúde começou a fazer recomendações para a contenção desta epidemia. E uma das contenções tem um impacto muito grande nas atividades, as diversas atividades humanas e na relação de vocês também. O que fazer com o planejamento na nova normalidade? O que é a nova normalidade? Nós temos que retornar, não se pode mais manter aquelas medidas severas de restrição, que a gente chama de lockdown. Eu não gosto desse termo lockdown, porque não define a reclusão social dentro de casa. Lockdown é outra coisa completamente diferente. Mas a gente encontrou esse termo porque o americano usou esse termo de uma maneira rápida e a gente acabou chamando a reclusão social de lockdown. E isso tem um tempo limitado, as pessoas têm que retornar. Retornar primeiro porque a doença começa a ter um declínio, não significa que já terminou. E as medidas básicas que fez com que essa doença caísse foi o quê? Primeiro, proteger as pessoas de mais risco de mortalidade. A doença tem uma mortalidade em torno de 2 a 4%, mas indivíduos que têm o chamado fator de risco, ele é diabético, ele tem doença cardiovascular, é um idoso que já é naturalmente uma pessoa inflamada, quer dizer, ele já tem necessidades, a mortalidade pode chegar a 70%, 90%. Então, era lógico que a gente fizesse essa proteção. E agora, com o retorno, as pessoas estão voltando às suas atividades e nós aprendemos muito. E a regra da nova normalidade é manter a proteção individual, a primeira, que é o uso de máscaras, a higiene com inseticidas. O mais comum é o álcool A70, o álcool gel, e as modificações chamadas coletivas. Então, todas as instituições começam a ter regras de restrição de número, como você tem um ar respirável que não tenha o vírus. E a terceira coisa são as recomendações institucionais. Quando nós colocamos
o ambiente, a residência, a reestruturação, como que vão ser agora os novos apartamentos, como vão ser as novas casas, como é que vai ser a utilização de materiais decorativos, que é o motivo, né, dessa casa cor. E aí você vai ver que já há realmente um grupo pensando nisso. Por exemplo, você enfeitar a casa com utensílios que não sejam fáceis de serem limpos, de serem desinfectados, deverá não ser a adoção dos arquitetos que planejam isso. Eles podem tornar as coisas mais bonitas por superfícies que sejam facilmente tratáveis, né? Então, por exemplo, na minha casa agora a parede, se você fizer uma desinfecção com um dióxido de cloro ou com um quaternário de amônia ou mesmo com álcool, numa parede pintada, ela vai manchar, mas as pessoas estão agora colocando aquelas coisas de madeira. Então eu mudei na minha casa para poder poder limpar, né? Poder limpar com facilidade. Então, dentro disso é que é um grande desafio aos arquitetos de como eles tornarem o ambiente belo, mas de fácil limpeza. Então, de uma maneira geral, a minha primeira introdução é essa, e vamos bater um papo aqui com o Fernando, que é um arquiteto, para mim, um dos melhores arquitetos do Brasil, e que deve ter ideias boas, né, sobre isso. Vamos lá, vamos falar sobre essas ideias, mas essa questão do convívio, né? Você tem duas maneiras, quer dizer, de tocar o assunto. Uma é didática, que é a que a Banana está fazendo. E repete, tipo o Teletubbies. Fica falando. Porque quanto menor a idade intelectual, mais tem de repetir, né? Menino, se você fizer qualquer coisa que ele gosta, de novo. A outra é vamos dizer, essa operacional não é sei lá, meu encantamento. Eu tenho mais dúvidas sobre coisas assim, genéricas. Genéricas que eu digo, vamos dizer, técnicas nem tanto, porque eu não sou médico, mas, vamos dizer, acontecimentos que às vezes indicam coisas conflitantes, tá certo? Então, se a gente for discutir o que é que usa mais, vamos dizer, dos materiais, eu acho que os materiais, quanto mais impermeáveis, melhor. Mas também eu já ouvi que o lugar que dura o germe, vamos dizer, permanece por mais tempo é aço inox. Eu já vi isso ali no começo da pandemia. Se era chute, eu não sei. Porque hoje eu acho que deve ter dinheiro aí sobrando para fazer pesquisa, né? Aí de vez em quando tem a universidade, não sei o que lá, da Escócia do Sul, disse não sei o que, uma besteira, ainda mais. Então, aço inox é um material, vamos dizer, não tão impermeável quanto o vidro, mas ele é impermeável, ele é polido. Então, o Covid permanece mais tempo no aço inox, não é um contrassenso isso, de uma certa maneira? Olha, existe uma publicação muito interessante sobre isso, né? Eu estudei aonde que o vírus pode permanecer mais tempo, quais as superfícies. Realmente eles acham que as superfícies que não oferecem nenhuma substância capaz de interferir, não é no vírus, interferir no veículo, que é a gotícula da saliva, que ele está lá. E se você, naquela superfície, tiver qualquer coisa que interaja com ele, ele morre rápido. Então, por exemplo, num pano, num carpete, ele tem uma meia-vida, né, como a gente chama, de não mais do que 1 hora de relógio. Agora, nas superfícies lisas e planas, ele pode permanecer até 4 horas de relógio. O que é um contrassenso. Não é um contrassenso, mas... Quer dizer, eu estou falando contrassenso vamos dizer, à primeira vista, não tecnicamente. Mas é pelo estar ali, a gotícula está ali intacta, preservada, intacta, é por isso que se faz. Olha. Por outro lado, é mais fácil de você fazer a limpeza. Né? Então, o aço inox é mais fácil de você colocar qualquer dos biocidas, de álcool ao resto, né? Difícil, às vezes, você fazer
num tecido que seja muito mais poroso, né? A dificuldade que a gente tem é essa. Então, esse entendimento de que uma superfície permanece mais, não significa que eu não posso usá-la. Se eu posso limpá-la com mais eficiência, eu vou até colocar essa, que pelo menos a gente aprende um hábito de higiene melhor de fazer isso, né? Pelo menos isso. É porque é contrassenso, né? A outra coisa que é genérica também, quer dizer, esse da superfície é até meio específico, é que o Covid é uma família de vírus, né? Que vem rodando aí, de vez em quando tem uma cara, etc. Então a minha pergunta é a seguinte: esse trauma todo que está acontecendo, tá certo? É que essa cepa do Covid, do vírus, é mais letal ou é porque hoje tem mais redes sociais, em resumo, as coisas repercutem mais e lógico que a mídia, boa notícia não dá mídia, né? O que dá é sangue. Então, que é óbvio. Nem tanto, a gente está falando de coisa boa. É que é óbvio, mas é óbvio, isso é óbvio. Não adianta a gente querer botar o contrário, passar pano. Sim, não claro. é? Então, a minha pergunta é essa, porque eu me lembro, pelo menos, da coisa que eu fico lendo, que teve uma gripe de Hong Kong, eu acho, que eu formei em 69, foi em 69 ou 70. E eu nunca fui um cara desligado. E eu estava lendo que a gripe de Hong Kong matou muito mais gente do que o Covid matou até agora. E eu nunca me lembrei, não me lembro de ter ouvido falar na gripe de Hong Kong. Então, vamos dizer, é tão crítico numericamente, ou é porque tem muito mais, vamos dizer, meios de comunicação, etc. Essa é uma observação interessante. Existem vários grupos estudando o impacto social de uma epidemia como esta, e decididamente não é a mortalidade que a fez uma doença mais que teve uma ação internacional maior. A gripe espanhola, no final do século XIX, em 1918, ela matou 50 milhões de pessoas. E quando a população da Terra era desse tamanho, né? Menor, então proporcionalmente. E foi dela que nós aprendemos a usar máscaras. Se você vê a moda da máscara, rapaz, é uma beleza. E as mulheres agora aprenderam. A mulher aprende isso muito mais rápido. Tem cada máscara. Não é a mulher que aprende, é o costureiro que aprende a roubar roubar com a máscara. A fazer máscara caríssima. Mas tem aquele sistema que se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Mas eles sabem como atrair isso. Isso. Então nós aprendemos isso do século XIX. Então não foi um aprendizado da agora. E se você vê as fotos e os filmes, mostra isso claramente. Então ela teve um impacto grande no mundo. Agora, não teve um impacto com essa difusão e para receber esse nome de pandemia. Era chamada de epidemia. Tem uma epidemia em Nova York, tem uma epidemia. A epidemia saía de lugar para lugar. Mas nós chamamos de pandemia porque o que quer dizer isso? O mundo inteiro parou. Quer dizer, é a comunicação, é a velocidade com que as pessoas se interconectam que fez este impacto tão assim grande no mundo. Então ele parou o mundo, né? Parou por quê? Parou porque nós sabemos o que está acontecendo no mundo em segundos. Quer dizer, então isso criou essa nova maneira das pessoas responderem ao que é ameaçador. Então eu acredito muito mais do que então é muito mais resultado dos meios de comunicação, vamos dizer assim, do que números absolutos. Isso, com certeza. Nem mortalidade. Se você olhar a epidemia, os alfa-coronavírus, como você chamou a atenção, são conhecidos de muito tempo. Em 1960, teve um alfa-coronavírus que dava uma diarreia terrível em crianças. Matou na África, em relativamente
matou quase 6 vezes mais do que nós estamos com essa epidemia. Mas ele sumiu, porque ele não tinha essa divulgação tão grande. Depois, o de 2003, a letalidade, a gente tem que olhar assim, qual é a letalidade? Se uma pessoa pegar, qual é a chance de 14,2%. O MERS, que é um coronavírus 1, é em torno de 12%. A letalidade é 2%. É isso que eu estou tentando dizer, que junto das outras epidemias ou pandemias, porque esse negócio de epidemia e pandemia é negócio de inventa uma palavra nova e fica mais bonito, né? Eu acho que é muito menor do que coisas anteriores. Então a repercussão é muito mais midiática do que médica. É verdade. Agora, quando nós definimos pandemia, é porque nunca se viu uma epidemia estar em vários locais ao mesmo tempo. Eu nunca vi chamar AIDS de pandemia. Você já? Não, mas porque a AIDS foi uma epidemia. Não foi uma pandemia, mas não foi uma pandemia com essa característica de disseminação como não foi. Não teve a velocidade. Não teve essa velocidade. Mas atingiu o mundo inteiro. Né? Atingiu, são 40 milhões de pessoas que morreram. Esse assunto realmente é um assunto que leva para um monte de coisa. A gente tem um tempo restrito aqui, mas vamos continuar conversando sobre isso. Então eu queria agradecer sua presença, Badaró, Fernando aqui comigo também. E eu chamo você para estar aqui com a gente no Casa Comigo. Fica aqui que a gente tem muita coisa boa para falar para você.